Rômulo, vem trabalhar, meu filho. Nos ajude aqui. É você mesmo. Glória a Deus. Queridos, até vamos pôr aí, acho que quinta-feira da semana passada, eu estava com uma mensagem para esse dia, mas o Espírito Santo, ele é dono de todas as coisas e nos coloca em situações, digamos, embaraçosas, e mudou tudo de ontem para hoje. Então o Senhor, Ele tem algo para nós essa noite, amém? E diante disso, eu queria te pedir mais uma vez que você fechasse seus olhos, curvasse a sua cabeça e que fizesse uma oração ao Senhor, pedindo para que Ele fale com você essa noite. A palavra não é para me abençoar, mas é para que Deus me use. A oração é para que Deus me use, para que você receba o que Ele tem a fazer nessa noite. Espírito Santo, nós te amamos, como nós te engrandecemos, Pai. Honramos o teu santo nome. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse momento. Marque a nossa vida nessa noite. Marque a nossa história, marque, meu Deus, nos nessa noite, que nós possamos ser invadidos pela Tua Palavra. Fale aos nossos corações, Pai. Fale aos nossos corações, Espírito Santo, que nós sejamos terra fértil, que possamos receber a Tua semente, a Tua Palavra como semente, que ela possa germinar e frutificar, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém? Hoje eu estou com tempo de sobra, ou não, né? Era para me estar com mais tempo ainda. Fala a verdade. Estou brincando, seremos objetivos no que o Senhor tem a dizer-nos nessa noite. Marcos 5:21, ô William, abaixa um pouquinho o retorno dos instrumentos aqui, por favor. Não precisa ser muito não. Vocês podem continuar. Marcos 5, versículo 21. 21 até o 24. E retornando Jesus de barco para a outra margem, numerosa multidão Uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Se você continuar lendo aqui, agora vai começar a história da mulher do fluxo de sangue. Todos conhecem? Quem não conhece, depois leia lá Marcos. Nós vamos falar rapidamente dela, mas se você quiser entender um pouco mais, leia lá. Mas entra toda a história da mulher do fluxo de sangue, onde ela é curada. E lá no versículo 35 de Marcos 5, Jesus continua a história que nós começamos a ler. E ele fala: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre.
Não fazendo caso do que lhe disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Os meninos sempre no início do culto aqui, eles vêm, primeira coisa que a gente pergunta: pastor, qual que é o tema? E como a palavra foi na correria, vamos dizer assim, eu falei, então, o ano do milagre, ou seja esse o tema. Mas trazendo aqui para nós entendermos, essa história ela está acontecendo numa cidade chamada Cafarnaum. E a Cafarnaum foi uma cidade que ela esteve muito presente no ministério de Jesus. Em Cafarnaum que está acontecendo todo esse contexto que nós estamos lendo aqui. Nós estamos lendo a história de um homem que se chama Jairo. Jairo, ele era responsável pela sinagoga. Então entenda uma coisa, Jairo não era qualquer um, mas ele era alguém de responsabilidade, alguém de um poder aquisitivo alto, era alguém respeitado. Ele não era só alguém que participava da sinagoga, não, ele era chefe, ele era ali alguém designado com um grau de elevação grande ali dentro. Agora ele está com uma situação complicada. Qual que é a situação de Jairo aqui? Ele está com uma filha de aproximadamente 12 anos e a Bíblia diz que ela estava à beira da morte. Ele está com uma situação que aos olhos humanos é impossível de se resolver. Provavelmente por ele ter um poder aquisitivo, por ele ter influência, provavelmente ele já tinha tentado de várias coisas. Não sei por quanto tempo essa menina está doente e não faço ideia também de qual era a doença dessa menina. A Bíblia não menciona, só fala que ela estava à beira da morte. A Bíblia não menciona qual que era a doença, quanto tempo, não, só fala que ela tinha aproximadamente 12 anos e estava à beira da morte. Agora, eu disse que logo que a gente leu, que começa a história de uma mulher do fluxo de sangue. Eu queria destacar aqui esse primeiro ponto. A filha de Jairo tinha aproximadamente 12 anos. A mulher que estava sofrendo com fluxo de sangue, a história diz, a Bíblia diz que ela estava sofrendo exatamente há 12 anos. Talvez você fale assim, o pastor já ministrou isso um tempo atrás. Não o que eu vou falar agora. Nós temos aqui duas datas aproximadas, certo? Nós temos duas datas que estavam ali trabalhando em unidade, vamos dizer assim. Isso nos dá um contraponto. Quando você volta na história, 12 anos atrás, na casa de Jairo estava acontecendo uma festa. Por quê? Uma menina tinha nascido. Jairo estava festejando o nascimento da sua filha. Você vai ver na Bíblia que, inclusive, ela é a única filha dele. Então, o que está acontecendo na casa de Jairo? Uma festa. Nasceu a menina. Então, eles estavam todos felizes, certo? Por outro lado, em outra casa, uma mulher está com diagnóstico sem possibilidade de cura. Aí você fala, que loucura é essa? Enquanto uma casa tem festa, na outra casa está tendo, podemos dizer, choro. Uma tristeza está acontecendo. Mas Deus, ele é mestre em fazer algumas coisas assim que a gente às vezes não entende. Você vai ver na Bíblia várias vezes quando está acontecendo algo bom em um lugar, em outro está acontecendo algo terrível, e assim é na vida. Mas você lê na Bíblia, não sei quantos se lembram, mas quando Paulo e Silas, quando Pedro, eles estavam na prisão, e a família começa a orar e ele recebe o livramento. Pedro mesmo, aí eu confundi nos discípulos aí.
Em outro ponto, uma outra família estava chorando, porque nesses poucos dias antes, Tiago tinha sido morto. Então nós temos aqui também duas histórias. Em uma, o povo festejando a liberdade, a libertação, e outro chorando, porque o discípulo tinha sido morto. Por que isso? Talvez você pode pensar assim: será então que Deus tem filhos mais amados? Deus tem filhos diferentes? Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não tem filhos prediletos, mas ele tem propósitos e planos diferentes. Ele tem planos diferentes para a minha vida, para a sua vida. Então em algum momento a minha vida pode estar no ápice, feliz, e você chorando. Mas em outro momento nós podemos trocar isso aí, porque projetos e planos e tempos diferentes. Mas tudo isso remete a uma coisa que nós precisamos o tempo todo, que é o milagre de Deus em nossas vidas. E aqui está, voltando à história, eu acabei de dizer que em 12 anos antes, nós temos uma mulher chorando e Jairo festejando. Só que agora o cenário mudou. O cenário agora está completamente contrário. Agora Jairo está com uma situação complicadíssima com sua filha por estar morrendo. E não é só porque era uma menina, a filha dele que ia morrer, não é só isso, mas alguém, uma filha, que era a única filha, então provavelmente ele tinha planos, tinha projetos. Então não está morrendo simplesmente uma menina, está morrendo sonhos, projetos, alegria. E agora nós olhamos para a casa de Jairo e eu já não vejo mais festa, mas vejo um luto eminente. Então imagina como era o amor dos pais para essa menina, por ela ser filha única. Imagina como Jairo a tratava, imagina como a mãe a tratava, imagina como ela era tratada. Então provavelmente não faltava recursos, não faltava atenção para que ela tivesse uma saúde legal. Mas agora, nós temos agora uma situação, tanto agora, que ela está morrendo. Jairo está vendo a única filha dele à beira da morte. E o que ele faz? Nesse momento, que Jairo está numa situação complicada, e aqui nós vamos começar a mensagem. Foi só um plano de fundo para que você entenda o que Deus quer nos trazer essa noite. No versículo 22 fala assim, que então chegou ali um dos dirigentes, chega Jairo, e vendo Jesus, o prostrou a seus pés. A mensagem que o Senhor tem para nós aqui do ano do milagre, é para que você entenda que nós estamos recebendo dele direção para viver esses milagres. O apóstolo Santos já deu uma mensagem, marchem. E agora nós vamos receber alguns toques aqui também, para que nós possamos entrar esse ano estabelecendo a nossa confiança em Deus. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui, é que quando ele chega, ele se prostra. Entenda uma coisa, tudo mudou na vida de Jairo, tudo mudou para ele. Todas as coisas, todas as alegrias, todas as situações mudaram. Mas ele chega diante de Jesus, ele não tinha, em primeiro lugar, ele não tinha garantia de resposta, ele não tinha nem sequer apresentado a Jesus. Jesus não sabia, ou melhor, não vamos testar Jesus, mas aos olhos humanos, talvez Jesus não o conhecia, sabia que ele era importante, nada disso. Ele não tinha sequer ideia se por acaso Jesus iria na casa dele. Sabe o que acontece?
E Jairo nos ensina algo surpreendente somente nesse versículo. Ele nos ensina que nós precisamos ter uma fé em Deus que não depende de resultados. Deus nos quer que nós tenhamos uma fé que, independente do resultado, eu ainda continue crendo. Uma fé que não depende de garantias para que eu creia. Uma fé que eu consiga ainda, independente das circunstâncias, caminhar. Uma fé que não espera a resposta para se manifestar a glória de Deus. Uma fé que eu não espero a resposta de, um laudo médico falando você está curada. Mas uma fé que eu creio e eu acredito, independente do que o médico vai dizer, eu creio no que Deus disse ao meu respeito. Jairo nos ensina exatamente a essa fé. Como assim, pastor? Porque independente da circunstância, a primeira coisa que ele faz é se prostrar aos pés de Jesus. A primeira coisa que ele faz é se lançar aos pés de Jesus. A fé de Jairo, ela não começa quando ele está pedindo socorro. A fé de Jairo, ela se revela quando no dia mau ele reconhece quem é Jesus. Por que, pastor, que você está falando isso? Porque nós precisamos entender que em momentos de lutas, em momentos de dificuldades, Deus continua sendo Deus. E tem muita gente que acha que no dia mau Deus deixou de ser Deus. Tem muita gente que acha que no dia mau, Deus, por que o Senhor fez isso? E aí quando eu chego diante de Deus nesse dia mau, nesse dia de dificuldade, nesse dia de luta, o que acontece? A gente chega diante de Deus pensando que Ele é o meu empregado. Eu chego, Deus, se o Senhor não fizer isso, eu também não faço isso. Se o Senhor não fizer isso, perdeu. Entenda uma coisa, não chegue diante do Senhor pensando que Ele é seu servo. Ah, pastor, mas eu estou vivendo um dia mau. Ah, pastor, mas eu estou vivendo um dia de dificuldade. Deus entende. Deixa eu te falar uma coisa. Lembre-se, até no dia mau, Ele continua sendo bom. Tem uma música que diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Somente dele, mas a Deus seja o louvor. Feche seus olhos e declare: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Independente das circunstâncias, Ele é Deus. Jairo, ele chega e se lança aos pés de Jesus. Jairo, ele chega e ele não olha para Jesus, segura nas mãos dele e fala: Jesus, não. Ele se lança aos pés de Jesus. Sabe o que isso nos mostra? Reconhecimento de quem é Deus. Isso nos ensina que nós precisamos reconhecer quem é Deus.
Isso nos ensina que nós precisamos nos render a Ele. Isso me ensina e me aponta uma direção somente. Eu preciso estar nos pés de Jesus. Eu preciso me lançar aos pés de Jesus. Feche os seus olhos. E pense aí por alguns segundos. Qual é a área da sua vida que você precisa se render aos pés de Jesus? Qual é a área da sua vida que você ainda está pensando em buscar alguma situação, algum problema, alguma circunstâncias difíceis que você só vai encontrar solução aos pés de Jesus? Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Sabe o que acontece? O milagre, ele vai resolver uma fase da sua vida. O milagre, ele vai resolver algo pontual na sua vida. Mas o que vai transformar a sua vida por completo se chama o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus eu não o reconheço, eu não o conheço a não ser através da rendição. O caráter de Jesus é que vai fazer com que você seja envolvido em uma vida completa. O milagre é bom, mas o milagre vai resolver por um tempo. O caráter de Jesus te leva para uma eternidade. E aonde eu conheço, aonde eu aprendo do caráter de Jesus? Me lançando aos pés dele, reconhecendo, rendido a ele, dizendo: Jesus, tu és tudo que eu preciso. Você quer ver exemplo na Bíblia disso? Lázaro morreu e Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Amém? Diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai para fora. Milagre. Uau! Que loucura! E onde está Lázaro agora? Lázaro morreu novamente. O milagre resolveu o problema ali naquele momento, mas onde ele está agora? O que fez com que Lázaro fosse salvo é o reconhecimento do caráter de Jesus. A mulher do fluxo de sangue que nós falamos aqui, ela foi curada, foi liberta, o milagre aconteceu, ela foi curada. Uau! Mas onde ela está agora? O que eu estou querendo dizer? Todo milagre passa. O que fica então, pastor? O caráter de Cristo. Esse precisa ser
perpétua. Podemos vir aqui orar por milagres, orar por curas, orar por maravilhas. Podemos sair daqui regozijando porque Deus curou, Deus transformou. Eu posso vir aqui orar e Deus liberar curas, transformações. A pastora pode orar, nós podemos sim. Porém, eu preciso que você entenda, a sua fé tem que ser tão madura em Deus, que você se prostra ao ponto de conhecê-lo cada dia mais. Eu preciso que nós conheçamos o caráter de Cristo, porque o dia que eu não estiver, o dia que a pastora não estiver, o dia que não tiver um irmão, o dia que não tiver alguém para orar por você, você não está firmado em homens, mas está firmado na cruz de Jesus, porque quem opera é Jesus. Então eu não estou firmado naquilo que Ele me faz, como nós cantamos, mas eu estou firmado em quem Ele é. Se relacionar com Jesus somente pelas mãos de Jesus, nós vemos isso muito. E o Senhor Jesus quer que nós nos prostremos. Se relacionar com Ele vai além disso, além de todas as nossas lutas e dificuldades. Eu não me relaciono com Ele, com aquilo que Ele me oferece em suas mãos, ou só pelo que Ele pode fazer. Porque se eu relaciono com Ele só pelo que Ele pode fazer na minha vida, aí eu não conheço verdadeiramente quem é Deus. Grave isso, o milagre, ele suporta uma fase da vida, mas o que permanece é o caráter de Jesus, que nos sustenta a vida inteira. Jairo, o que ele faz? Ele se prostra sem obter uma resposta. Isso é uma maturidade. O Senhor está nos levando, nós tivemos mensagens também sobre isso, nos levando a crescer a nossa maturidade na fé em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. O cenário da sua vida, a situação da sua vida, o cenário até mesmo do mundo, ele não pode interferir no seu relacionamento com Deus. O cenário que você está vivendo, o cenário que o mundo está vivendo, não pode interferir no meu e no seu relacionamento com Deus. Quando tudo está bem, eu glorifico a Ele, devemos glorificar a Ele, mas quando tudo cai ao meu redor, quando tudo estraçalha ao meu redor, eu ainda preciso continuar glorificando a Ele. O que nós precisamos entender nessa entrada, nesse princípio de ano? Eu não adoro pelo que Ele pode fazer, mas eu o adoro pelo que Ele é. E até no último dia da minha vida, eu quero dar a Ele honra, eu quero dar a Ele glória, eu quero dar a Ele louvor, eu quero dar a Ele toda a honra e toda a glória. Por quê, pastor? Porque eu e você precisamos ser verdadeiros adoradores. O diabo, ele pode até pensar que com as circunstâncias, com as dificuldades, com as lutas, ele vai te abalar. Mas olha para você está aqui hoje. Você está aqui hoje para declarar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor, Ele é o nosso Deus, e que há nele, Ele somente, e a Ele somente nós damos honra, nós damos glória, nós damos adoração. Adorar é o que nós sabemos.
Adorar é o que nós devemos ser. Deixa eu te falar uma coisa: nada pode calar você, nada pode calar um adorador. Precisamos nos lembrar durante todo o tempo, não só agora, enquanto eu estou falando, não, mas nós precisamos nos lembrar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, oh Rei. Casa de Deus, onde flui a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor. Somente a igreja declare a honra, e o poder, e o louvor, e ao Rei. Você está recebendo nessa noite chaves para viver um 2026 cheio de milagres.
Pastor, não estou conseguindo entender. Depois nós vamos ter que mandar um resumo. Mas preste atenção, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que eu devo adorar, que eu devo me prostrar diante dele. Independente das circunstâncias, eu o adoro. Sabe o que acontece? O diabo até tentou fazer você esquecer quem é Deus. O diabo pode até ter tentado fazer você esquecer dos milagres que Deus fez na sua vida. Talvez durante esse tempo você não conseguiu se lembrar de muitos do que Deus fez na sua vida. Mas aqui está você, no último dia do ano, aonde você está, mesmo imperfeito, mesmo com erros, mesmo com fraquezas, onde você está? Nesse momento, o que nós fizemos é declarando quem é Deus, independente das circunstâncias, independente do problema, eu estou aqui declarando quem é Deus. O que eu aprendo? O que nós precisamos aprender com isso? Mais uma vez, eu não sei como vai ser o seu dia de amanhã, dia 1º em diante, mas se lembre quem é Deus. Independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. A oração do Pai Nosso, ele começa dizendo, o Senhor Jesus nos ensina: Pai Nosso que estais nos céus, santificado é o teu nome. Ele está me ensinando e nos ensinando que a primeira coisa que eu faço é adorar. A primeira coisa que eu faço antes de pedir qualquer coisa é adorar a Ele. Eu não chego falando, Deus me dá isso. Não, primeiro eu chego diante dEle, e eu me prostro diante dEle, e eu reconheço quem Ele é. Eu me prostro aos pés de Jesus e eu reconheço, Tu és lindo, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a Tua presença, oh! Maravilhoso, maravilhoso, admirável, chego diante dEle, eu declaro, oh, Tu és, a Tua presença é mais desejável do que o ouro, a vida é. Como eu espero o dia. Como eu espero o dia. Se declare a Ele. Enfim será completa. Como espero o dia. Yeah.
Feche os seus olhos. Declare a grandeza do Senhor. Maravilhoso, admirável. A tua presença. Do que o ouro, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença. Melhor que a vida. Feche os seus olhos e declare com força: maravilhoso, admirável. Se lance aos pés de Jesus. Oh, e glorioso, a tua presença é mais desejável. Melhor que a vida é. Chegue diante de Jesus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo quem é Deus. E depois você pode pedir. Ele fala: santo é o teu nome. E depois ele fala: venha a nós o teu reino. Estabeleça isso todos os dias do ano de 2026. Hashtag fica a dica: antes de pedir, agradeça, glorifique a Ele, reconheça a soberania de Deus, reconheça a grandeza de Deus, reconheça o amor de Deus, reconheça o quanto Ele é grande, o quanto Ele é formoso. Todas as vezes que você fechar os seus olhos e se lançar aos pés de Jesus em adoração, que todos os dias do ano de 2026, quando você fizer isso, você vai contemplá-lo face a face. Isso vai mudar a sua vida. Jairo se prostra e depois ele pede. Agora o que ele precisava? Ele precisava de algo sobrenatural. Ele precisava que Jesus fosse até a casa dele. Ele precisava que Jesus entrasse na casa dele e fizesse um milagre. Então aqui eu entro num outro ponto. Eu não sei qual que é o milagre que você está precisando. Eu não sei qual é a situação que você está, que você precisa que Jesus entre em sua casa e faça um milagre. Eu não faço ideia. O que eu posso te garantir essa noite é que Jesus está aqui e que Ele é a solução para o que você precisa. Mas eu não posso simplesmente chegar e reconhecer. Eu preciso expor a minha situação a Ele. Como eu faço isso? Através de uma oração. A oração, ela não é simplesmente algo que eu vou falar. Não, eu estou expondo uma informação a Deus sobre o que eu preciso, sobre o que eu necessito. Agora entenda uma coisa. A oração, ela não muda Deus,
ela muda você. Às vezes você quer orar para que Deus resolva o seu problema, e na verdade a sua oração, ela está mudando você de dentro para fora. A oração é um meio de você alinhar o seu coração ao coração de Deus. Então, mais uma chave para 2026: ore sem cessar. Agora preste atenção, não existe uma oração poderosa, não existe uma oração específica, poderosa, só essa oração que resolve o problema, não. O que existe é um Deus poderoso que responde a oração de pessoas frágeis, que colocam diante dele as nossas causas, as nossas circunstâncias. Então não é só a oração do pastor Davi, ou só a oração da pastora Daniela, ou só a oração do diácono William. Não. O que existe é orações de pessoas frágeis se levantando a Deus. E sabe o que acontece? Se Deus ouvir e ver sinceridade no seu coração, Ele te atende. É impossível ter relacionamento com Deus sem oração. É impossível nós conhecermos o caráter de Cristo sem oração. É impossível vivermos uma vida de milagres em Deus sem oração. A oração, ela é a chave. Sabe o que diz em Filipenses 4:6? Filipenses 4:6 diz assim: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus. Eu preciso estar em constante oração a Deus. Olha o que Jesus diz através do profeta Jeremias 33, versículo 3, ele diz assim: olha, clame a mim, e eu responderei, e direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Sabe o que ele está dizendo? Olha, clame a mim, e você terá resposta. Clame a mim, e você terá solução. Clame a mim, que eu vou te responder coisas ainda maiores do que você imagina. Isso não sou eu, não é o pastor Davi que está falando, é o próprio Jesus dizendo: olha, clame a mim, clame a mim. Nesse ano de 2026, a oração precisa fazer parte da sua vida ainda mais. Pastor, eu já oro. Ore mais, busque mais. Nós temos promessas quando se fala de oração. Mateus 7, no versículo 7, Jesus diz assim: olha, peçam, e lhes será dado. Busquem, e vocês encontrarão. Batam a porta, e elas lhes será aberta. Como que eu bato a porta? Através da oração. E ele completa dizendo assim: pois todo o que pede, recebe. E o que busca, o encontra. Quer que a porta seja aberta? O final do versículo diz: aquele que bate, a porta será aberta. E a quem bate, se lhe abrirá a porta.
Então eu não sei qual que foi a quantidade de oração que você fez em 25. O que eu estou dizendo aqui é que quanto mais você ora, mais respostas virão. Mais resposta você terá. Então você precisa, nós precisamos entender o poder da oração. E nós venceremos o ano de 2026 somente com oração. Não só 26, mas de 26 em diante. Então é muito lindo eu falar com vocês aqui, o ano de 2026 vai ser o ano do milagre. Para quem está nos pés de Jesus, em oração. Mas entenda, já estamos caminhando para o final. O fato de você orar e buscar algo, um milagre de Deus, nem sempre a resposta vai vir como você está esperando. Nem sempre a resposta da sua oração vai vir assim, uau, veio exatamente como eu pedi. Mas o fato de acontecer diferente do que você estava esperando não quer dizer que não foi milagre. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Talvez você vai se chocar, ou não, ou vai abrir os seus olhos. Tem gente que já está vivendo milagres, mas ainda não está reconhecendo, porque não aconteceu do jeito que você queria. Tem pessoas aqui que já está vivendo milagres de Deus, mas ainda não conseguiu reconhecer. Por quê, pastor? Porque não é como você projetou, não é como você idealizou, não é da forma que você queria. Mas deixou de ser milagre? Não é milagre. Então, um conselho que eu te dou: reconheça os milagres que você já está vivendo, talvez de uma forma diferente. Não tem nada a ver com o que eu queria, não tem nada a ver com o que eu idealizava, mas está acontecendo. Comece a reconhecer isso. Comece a enxergar isso, para que você comece a ver o milagre. Você quer um milagre maior do que você está aqui hoje? Para muitos aqui, talvez você nem sabia, ou você sabia, que já era para estar debaixo da terra, já era para ter morrido. Pastor, esse é o desejo de Satanás? Sim, dele, seus anjos, seus demônios. E esse é o desejo do mundo, te levar à morte. Então você está aqui, já é um milagre. Você está aqui respirando com vida, esse já é um milagre. Comece por ele. Pastor, eu não consegui ainda idealizar nenhum milagre. Tem tanto pouco tempo que eu estou vivendo, que eu estou tentando entender todas as circunstâncias, todas as situações. Eu estou fazendo uma retrospectiva do ano, e eu ainda não consegui ver milagre. Comece por esse. Eu estou vivo. Deus está me dando a oportunidade de iniciar mais um ano, de dedicar a Ele mais um ano, de entregar a Ele esse ano, independente do que eu vivi, independente da circunstância, de tudo, todos os lugares por onde eu passei, eu estou aqui. Mas voltando, Jesus, ele está indo para a casa de Jairo.
Mas de repente o que acontece? Aparece uma mulher. Não vou entrar nessa história agora, mas a mulher aparece, toca nas vestes de Jesus, e ali todo um tempo é tomado. Você imagina a cabeça de Jairo: a minha filha está morrendo, Jesus já está indo, eu falei com ele, não houve nenhuma indagação nem nada, ele começou a caminhar em direção à minha casa, e de repente aparece essa mulher. O que eu vou fazer? Talvez ele tenha olhado e falado: poxa vida, se fosse você, Jesus chegar aqui agora e falar assim: vamos lá na sua casa que eu vou resolver o seu problema, aqui na frente. Quando ele começa a descer, a Jéssica aqui já vai vir correndo: Jesus, eu preciso disso também. Aí ele vai parar. Tá bom, Jéssica, resolvi o seu problema. Ele dá mais um passo, a Isabel fala: Jesus, mas eu preciso. E você está do lado: vão lá em casa, minha filha está morrendo, eu estou perdendo tudo, eu não sei mais o que eu vou fazer. E Jesus está parando. Cada uma aqui vai ter uma situação, e Jesus vai parar porque Ele é amoroso, Ele te ama. Então onde está a minha preocupação? É em ser atendido por Jesus ou em receber o milagre? E aí o que acontece? Jesus está lá conversando, resolvendo todo aquele alvoroço, aquela situação, e no versículo 35 algo acontece. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. E aqui eu queria que você entendesse uma coisa. Domingo retrasado, nós falamos sobre tomar cuidado com as pessoas também, com quem nós confiamos. Não vou voltar demais não, senão nós vamos delongar demais. Mas olha aqui, quem que chega? Pessoas da casa de Jairo. Não era qualquer um. E ele fala: olha, a sua filha já morreu. E o pior, eles ainda questionam: por que você ainda está incomodando o mestre? Você pensa a cabeça de Jairo: mas eu só pedi para ele ir lá em casa, e eu estou indo. Quem parou foi essa bendita dessa mulher aí, que já recebeu a cura dela, e agora minha filha morreu. Você pensa a cabeça de Jairo? Porque Jairo é homem que nem eu e você. Quando nós estamos desesperados por alguma coisa, nós estamos desesperados por um milagre, queridos, nós queremos resolver o problema, queremos que o nosso problema seja resolvido, e assim era ele, eu imagino. Porque até então a filha não estava morta, e agora a informação era: acabou, já era, morreu. Sabe o que eu estou dizendo? Na caminhada com Jesus, vão ter más notícias. E às vezes as notícias vêm de gente dentro de casa, de pessoas de dentro de casa. Para quê, pastor? Para nos desanimar, para nos afrontar. E se nós não tomarmos cuidado, vai parecer que toda a nossa busca, a nossa adoração, a nossa entrega é em vão. Vai parecer que tudo que nós fazemos para o reino de Deus é uma perda de tempo. Quem perguntou alguma coisa para esse povo lá da casa para vir falar com Jairo? Que Jairo perguntou alguma coisa? Como que está minha filha? Como que está lá? Não. Que tinha que vir falar? E ainda para piorar, chega e fala: olha, para que você está incomodando o mestre? Vamos embora, sua filha morreu. Eu não sei se alguém já falou com você assim: sai dessa, você não vai dar em nada.
Ao nome dessa igreja, Bola de Neve Betim. Bola de Neve, Betim é a cidade. O que vai acontecer? Nesse ano de 2026, não deixe uma má notícia fazer com que você perca a sua fé. Sabe por quê? Caminhar com Jesus não vai te ausentar de más notícias. Pastor, mas eu achei que tudo seria perfeito. Não. Caminhar com Jesus não vai te ausentar de receber má notícias. E você não precisa nem perguntar, porque Jairo nem precisou perguntar nada. E como eu te disse, quem levou a notícia eram pessoas próximas de Jairo. Então cuidado com as notícias, com as más notícias que vão acontecer. Nós vamos ter as boas, mas vamos ter as más também. Então cuidado para que essas más notícias você não se perca no caminho. Cuidado com as pessoas falando assim: esse negócio de servir a Deus não dá em nada. Para que você está se incomodando com isso? É como se estivesse falando com Jairo: por que você está incomodando o mestre? Acabou, vida nova, vida que segue, vamos curtir a vida. E essas pessoas, eu ouvi esse termo e eu achei apropriado. Essas pessoas que levam essas más notícias sem perguntar, o nome delas podem ser inimigos da fé. Porque no meio do percurso, para o milagre acontecer, nós vamos ter que lidar com os inimigos da fé, os enviados de Satanás, para nos tirar a alegria, a confiança. Então, deixa eu te dar uma dica para 2026. O que não te edifica não merece a sua atenção. Isso edifica a minha vida espiritual? Beleza, vamos correr atrás. Não edifica? Sai fora. Se lembre do que Deus tem feito. Traga à memória aquilo que te dá esperança. E olha o que Jesus fala. No versículo 36, Jesus não fazendo caso deles, nem se importou com o que ele estava dizendo. Jesus estava nos ensinando. Quando eu estou focado em Jesus, a receber o milagre de Jesus, não dê atenção a mais nada a não ser Jesus. Jesus se dirige ao chefe da sinagoga e fala: não tenha medo, tão somente creia. E aqui eu encerro, para que possamos orar e entregar ao Senhor o ano de 2025 e receber o ano do milagre de 2026. E talvez você olha e fala assim: pastor, mas eu vou crer. Sim, o que Jesus está dizendo no original, traduzindo para mim e para você, num português claro: ainda que ninguém creia, creia sozinho. Ainda que ninguém acredite no que Deus está fazendo na sua vida, continue crendo, continue buscando, continue indo atrás, continue orando, continue entregando e se colocando aos pés de Jesus.
quer viver um ano de milagres, se prepare para se prostrar aos pés de Jesus, adorar, reconhecer a grandeza dele, em oração expor as suas lutas, as suas dificuldades, em graça, em se colocar diante dele, receber dele o milagre tão esperado. Ignore as más notícias. Pastor, mas isso me afetou com tanta força que eu não consigo ignorar. Ok, faz o seguinte, pega essa má notícia e coloca ela nos pés de Jesus. Apresente a Ele, fala: Jesus, o que eu faço com isso? Jesus, o que eu faço com isso? As pessoas estão dizendo, as pessoas estão falando. O que o Senhor tem a dizer? É momento de nós entregarmos tudo a Ele. É momento de nós reconhecermos quem é Deus na nossa vida. Crê somente. O ano de 2026 vai ser e será o ano do milagre. Coisas extraordinárias o Senhor vai fazer. Mas em complemento com a palavra ministrada domingo passado, nós precisamos estar queimando. O fogo de Cristo tem que estar queimando. Uma indignação santa, aonde nos leva a orar, a orar, a orar sem cessar. Eu não aceito viver da mesma forma que eu encerrei 25. Encerrou bem. Também não aceito viver da mesma forma de 25, mas eu quero viver coisas melhores, coisas maiores, coisas sobrenaturais em Deus. Ainda assim que eu sei, porque o pastor disse lá no dia 31, ele falou que vai vir más notícias, e você vai ver isso, porque você vai receber. Ainda que chegue as más notícias, eu ainda continuo crendo, porque o próprio Jesus me disse: ainda tem oportunidades abertas, chances abertas. O que eu preciso fazer? Continuar crendo para receber o milagre de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Maravilhoso, admirável, tão sublime,
será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria em mim será. Os diáconos estão servindo a ceia. Nós vamos estar em um momento de oração agora, de entrega ao Senhor. Logo depois da virada, nós estaremos realizando a nossa primeira ceia do ano. A ceia simboliza a aliança com Cristo que Ele tem com nós e que nós fazemos com Ele. Eu não faço ideia o que te trouxe aqui essa noite, além do culto. Mas tudo que nós precisamos é de Jesus. O Senhor falou comigo através dessa mensagem, literalmente, que olha, o ano de 2026 não vai ser um ano fácil. Eu não estou profetizando coisa ruim para ninguém, jamais isso. Estou falando que nós estamos caminhando para o fim dos tempos e as coisas estão se complicando. Mas o que o Senhor trouxe para mim é aqueles que permanecerem em mim e eu nele, ainda que estejam mortos, viverão. Como isso acontece? Através de um milagre. E o milagre de Cristo, Ele vem sobre nós. Então nós precisamos entender e entrar nesse momento de gratidão ao Senhor por esse ano. Então eu não sei como você quer fazer isso, se você quer se ajoelhar, se você quiser ficar em pé. Mas esses últimos minutos do ano de 2025, com você já tendo em suas mãos o corpo e o sangue de Jesus, faça uma oração de entrega, de gratidão do ano de 2025. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, se você quiser andar, fique à vontade. E assim que der meia-noite, nós retornaremos, faremos a ceia e daremos encerramento. Mas nesse momento eu queria te dar essa liberdade. Lembre-se disso. Quer viver um ano do milagre? Reconheça quem é Deus. Amém? Se prostre aos pés dele. Se você quiser se assentar, fique à vontade. Mas é um momento de reflexão e de entrega ao Senhor por mais esse ano. Mas eu bem sei
entregamos o domínio, o controle, nos aliançamos com o Senhor para mais essa estação. Sê conosco, Senhor, sê conosco, Senhor, no deitar e no levantar em cada dia, em cada segundo. Sê conosco, Senhor, nos fortalecendo. Não nos deixe sair um segundo da Tua presença. Não nos deixe olhar para trás. Não nos deixe voltar ao nosso passado. Não nos deixe. Sustenta-nos, Senhor. Sustenta-nos, Senhor. Dirige os nossos caminhos. Orienta os nossos destinos. Traga-nos, Senhor, a visão correta, o discernimento correto. Ó Deus poderoso, a nossa vida é colocada nas Suas mãos. Orienta os nossos passos. Não nos deixe decidir por nós mesmos, mas nos dê, Senhor, a clareza, a certeza daquilo que o Senhor tem, o projeto desenhado para nós. Nos perdoe, Senhor, as nossas escolhas que fizemos sem Te consultar, que fizemos sem Te perguntar. Traga-nos, Senhor, nesse ano um entendimento maior e claro daquilo, os desenhos, os desígnios que o Senhor tem para nós. Não queremos viver a nossa vida, os nossos dias de qualquer forma, mas cumprindo e estabelecendo a Tua vontade. Cumpra-se em nós o Teu querer. Estabeleça em nós, Senhor, todo o plano que o Senhor já desenhou, mesmo antes de sermos concebidos pela nossa mãe. Lava-nos com Teu sangue, purifica-nos de toda injustiça, purifica-nos de toda maldade. Vem sobre nós, Deus, mais uma vez. Vem sobre nós, restaurando no Senhor, vivificando no Senhor. Nos aliançamos ao Senhor numa dependência total e única. Nós não dependemos de homens, nós não confiamos em cavalos ou carros. Todavia nossa confiança é depositada no Senhor. Senhor, estabiliza a nossa fé. Nós não queremos ficar oscilantes. Nós não queremos ficar, ora nós cremos, ora nós descremos. Mas nós queremos crer incondicionalmente no Deus que pode todas as coisas. Nós queremos crer com todo o nosso coração, sem oscilar. Nós não queremos ser como Tiago diz em sua carta, que aqueles que oscilam como a onda do mar, não pense ele que vai receber algo de Ti, Senhor, mas que possamos pegar essas chaves, essas orientações que o Senhor nos deu e seguirmos firmes avante, em constante oração, em constante adoração, reconhecendo que a nossa vida só tem sucesso quando em Ti está entregue todos os nossos caminhos. Estabeleça os nossos caminhos, estabeleça as nossas veredas. Ó Senhor, nós consultamos ao Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nessa estação. Nos ajude a entender a tudo que o Senhor tem para os nossos dias. Ó Deus, nós celebramos a oportunidade, nós celebramos a vida que o Senhor tem nos dado, nós celebramos os livramentos, nós celebramos aquilo que o Senhor tem feito, a paciência que o Senhor tem tido conosco, o amor, o chamamento que o Senhor tem insistentemente nos chamado, querendo nos livrar, nos libertar, nos curar, nos restabelecer, nos restaurar. Nos faça andar de fé em fé e glória em glória.
Nos faça ser testemunhos vivos de um Deus real. Aviva, Senhor, a nossa vida. Aviva a nossa história, a nossa casa, os nossos parentes. Senhor, nós queremos ser como luzeiros a eles. Nós queremos ser como aqueles que levam e conduzem eles. Senhor, nós apresentamos a nossa casa, apresentamos aqueles que estão desanimados, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão por algumas circunstâncias sem entender, ou negociando a sua fé, ou desacreditando no Senhor por alguma dor, por alguma circunstância. Nós pedimos ao Senhor: não os deixe, não os abandone, convença o Senhor. Espírito Santo, o Senhor é quem nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Fala aos nossos corações, fala alto, Senhor. Onde nós não estamos ouvindo, fale. Se necessário for, grite. Mas não nos deixe andar estáticos, não nos deixe andar enganados, achando que nós estamos certos. Nos conduz, segura as nossas mãos, Senhor. Firma os nossos pés, não nos deixe, meu Deus, errar. Não nos deixe te abandonar no caminho, Senhor. Não nos deixe escolher outras coisas ao invés da tua presença. Nos ajuda, Senhor. Te clamamos, ser conosco mais esse tempo. Ser conosco, não nos deixe olhar para a direita e nem para a esquerda. Não nos deixe olhar para circunstâncias e nem para pessoas. Fita os nossos olhos em Ti, no autor e consumador da nossa fé. Estabeleça no Senhor, firma os nossos corações, Senhor, que haja perdão em nós. Todo ressentimento nós depositamos, deixamos aqui. Não queremos entrar nessa nova estação com dores, com ressentimento, nem com mágoas. Nós derramamos tudo no Seu altar, liberamos o perdão. Toda dor que nós estamos carregando até agora, toda indignação ou justiça própria que queremos fazer, nós queremos também derramar. Não vamos entrar com nenhuma bagagem, não queremos nenhuma bagagem de maldade nem de peso que tem paralisado os nossos passos, que tem dificultado a nossa vida. Não queremos, Senhor. Nós queremos, todavia, liberar aqueles que nos feriram, aqueles que injustiçamente falou, Senhor, sobre nós, aquele que mentirosamente teceu comentários ou deu espaço para o diabo. Nós liberamos perdão. Seja perdoado, pai, filho. Seja livre, irmãos e irmãs. Seja livre em perdão. Nós derramamos amor sobre essas vidas. Nós derramamos amor porque é o amor que nos foi entregue. É esse amor que nós derramamos agora. Nós derramamos amor e salvação e convencimento, liberação, perdão e redenção, remissão. Nós liberamos remissão. Bendito é o Seu nome, Jesus. Espírito Santo, nós Te louvamos. Jesus, nós Te louvamos. Nesses primeiros minutos desse ano, em dedicação ao Senhor, o primeiro compromisso nosso é com o Senhor Jesus. O Senhor diz em Tua palavra que aquele que come e bebe de mim faz parte de mim, está em mim e eu nele. Nós estamos aqui trazendo a memória, consagrando, meu Pai, esse pão. Que Ele marque a nossa história, marque esse dia de hoje por todo esse ano. Que o Senhor é o dono da nossa vida, que o Senhor é o Senhor da nossa vida, que não há outro. Então nós levantamos e Te damos graça, assim como o Senhor nos ensinou, que não é mais um pedaço de pão, mas é um pedaço do Teu corpo. E nesses primeiros minutos nós queremos alimentar de Ti, porque a Tua carne é a verdadeira comida e o Teu sangue é a verdadeira bebida. Todos podem comer do corpo de Jesus.
Semelhantemente, depois de cear, ele pega o cálice e diz: esse cálice é da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que bebedes, em memória de Jesus. Em memória do Pai, em memória do Filho, em memória do Espírito Santo, Jesus Cristo. Nós ceiamos. Que o Senhor venha fazer parte, que a aliança do Senhor comece desde hoje, por todo esse ano, a fazer parte da nossa vida em todos os dias. Em nome de Jesus, até que o Senhor venha. Todos podem beber do sangue. Celebre a Ele. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz. Que a graça eterna, as consolações do Senhor te acompanhem por todo esse ano. E sejamos, e vivemos, e viveremos o ano de milagres que acontecerão na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Vamos em paz. Feliz Ano Novo!